Neste episódio eu tive a oportunidade de falar com a Bárbara Barbosa, guarda-redes ou goleira da Seleção Nacional Feminina de Futebol no Brasil. Espero que gostem. Olá, pessoal. Olá, Carlos. Tudo bom? Tudo bem? Tudo ótimo. Boa noite para você, é isso? Não, aqui ainda são 1 da tarde. É só 1 hora de diferença. Ah, Por aí. então boa tarde também, né? Boa tarde. Estás boa? Tô bem, graças a Deus, tô bem. Melhor Vamos só. ainda com o resultado. É, Aí já sabes o resultado? Sim, já fiz o exame, né? Tô bem melhor, graças a Deus. Tô com Ótimo. apenas 5 centímetros só de diferença, praticamente nem 5%, centímetros, né? São 5% só de lesão, mas graças a Deus tô bem melhor. Daqui a pouco Ótimo. tô Ótimo. voltando, esperar tudo isso passar para que a gente possa voltar logo a campo. Exatamente. Vamos só esperar assim mais uns 30 segundos para mais algumas pessoas aderirem e estarem a ver o nosso live, que assim vamos falar um bocadinho sobre ti, Sim, para as pessoas. Eu sei que tu já és adorada por muita gente e és uma pessoa maravilhosa, mas acho que há muitas, especialmente muitas meninas que querem chegar ao teu patamar e ao nível que tu chegaste, e se calhar era bom essas pessoas saberem um pouco mais sobre a tua vida, um pouco mais sobre a tua carreira e o que tu fizeste para chegar até aí. E acho que vai ser muito interessante falarmos aqui um bocadinho. e vão chegar, com certeza. Acho que com toda determinação e vontade a gente consegue. Claro, a gente tem sempre que se espelhar em alguém, Claro, independente se seja eu, se seja outra goleira, mas a gente tem que estar sempre representando, né, para que essas pessoas realmente possam se espelhar sempre na gente, que consigam sempre almejar o exato. objetivo delas, assim como a gente também consegue almejar o nosso. Exatamente. Eu vou te fazer umas perguntas que é mais tipo coisas pessoais, mas mais tipo fazer umas perguntas para as pessoas te conhecerem um bocadinho melhor, não é? E depois, mais no fim, vamos falar um bocadinho mais sobre a tua carreira e pronto. E depois vou-te deixar para tu recuperares e para ver se isto tudo passa do vírus e vamos deixar uma Sim, palavra às pessoas e aos seguidores. Mas vamos sim. começar então. Já estamos Vamos a lá. ver 88 pessoas a ver. E a primeira pergunta que eu te quero fazer era: tu agora és uma pessoa para quem toda a gente olha e vê como exemplo. E quando tinhas 13, 14 anos e estavas a começar, se calhar, a jogar futebol, quem era a pessoa para quem tu olhavas e tu dizias assim: eu quero ser como aquela pessoa, em termos de desporto? Então, dentro do esporte, eu sempre tive a visão num lado masculino, né? A gente não Sim, tinha jogadoras mulheres na época como referência. exato. Então, eu sempre gostei muito do Rogério Ceni pela forma dele ser um goleiro completo. Eu sempre me Sim, almejei porque eu queria ser completa. Eu queria ser uma sim, goleira que fizesse tudo. Ainda mais quando eu comecei, na época que eu tinha 12, 13 anos, eu jogava futsal, não jogava campo. E eu jogava como um goleiro linha, né? Eu sim, jogava, atuava no gol. E quando às vezes a gente estava perdendo, a gente precisava fazer resultado, eu jogava na lateral sim, defendendo no gol, mas ia jogar na lateral. E isso me ajudava, isso fazia com que eu gostasse muito de desempenhar o papel tanto no gol quanto na linha. Né? sim, E antes mesmo de ir para o gol, eu jogava na linha. Então, quando eu vim para o campo, eu me espelhava nele, porque eu achava que ele era muito completo. Né? Era um goleiro sim, que defendia muito bem, era um goleiro que batia muito bem tiro de meta, batia a quebrada de bola dele, era impecável com os dois pés. Batia a falta muito bem, então, tipo, meio que me espelhava nele, porque na época não tinha o feminino, né? E E isso não. depois que eu vim jogar no feminino, eu me espelhava muito na Andreia, né? Que foi Sim, uma goleira que foi referência na seleção sim. brasileira por muitos anos. Eu cheguei na seleção, eu tinha 16 anos quando eu comecei a jogar com ela, né? E aprendi muito, foi uma referência para mim. Então, no feminino, eu me espelhava muito na Andrea Sontak. E nota-se muito no teu estilo de jogar, que jogas muito bem com os pés, e isso tem tudo muito a ver com ter jogado no futsal quando eras mais nova, e nota-se que estás muito envolvida no jogo em termos de vou dizer, és uma goleira moderna. Pronto, tens a qualidade de defender a baliza e a qualidade
de tomar as decisões certas e quando tens que sair da baliza, sais da baliza e sais muito bem e jogas muito bem com os pés, que também é uma característica das pessoas brasileiras, não é? Agora, a outra Sim. pergunta que eu vou fazer é qual é, qual é a coisa que tu gostas mais por fazer? Tu fazes parte de um desporto coletivo. Há vários desportos que não são coletivos, mas o teu desporto, o futebol, é um desporto coletivo. E o que é que tu gostas mais do que envolve o O que te envolve num esporte. desporto coletivo? Num desporto coletivo, sim. Antes de eu jogar futsal, acho que entre os 11 e 12 anos, eu fiz de tudo um pouco. Eu cheguei Sim. até a jogar campeonato de handebol. Cheguei a jogar vôlei de quadra, cheguei a jogar vôlei de areia. Eu acho que a única coisa que eu não fiz foi jogar basquete, mas o resto eu joguei de tudo. E me Sim. identifiquei muito com handebol, me identifiquei muito com vôlei. Até hoje, volta e meia, assim, quando eu tô na casa da minha mãe, a gente marca com os amigos antigos para poder jogar vôlei na quadra, onde eu comecei a jogar. Mas eu gosto muito. Hoje, se eu não jogasse futsal ou futebol, eu acredito, e nem se não jogasse futsal na época também, eu acredito que eu iria fazer alguma coisa ou com o próprio handebol ou com vôlei. Eu gosto muito. E seria sempre um desporto coletivo, porque, por exemplo, por exemplo, o ténis, que não é um desporto mais individual, e tu gostas mais do coletivo por fazer parte de um grupo. Sim, sim, porque no individual eu não tinha, eu acredito que eu não fiz muita coisa, não fiz nenhum esporte. Hoje eu jogo às vezes, quando eu tenho uma folga um pouco melhor, que dá para treinar, eu faço o squash, né? Sim, Mas é muito difícil porque ele cansa muito, ele requer muito claro. de trabalho físico e às vezes eu me sinto muito cansada para treinar no outro dia quando eu jogo squash. Mas eu jogo brincando mesmo, nada profissional mesmo, sou Sim, iniciante, mas eu gosto muito de jogar squash. sim. Agora vamos para a próxima pergunta. O Uhum. que é que tu gostas, o que é que tu sentes quando estás a competir? O que é que tu gostas mais dentro da competição do jogo de futebol? Qual é a coisa que tu gostas mais? Olha, vamos colocar que vou me ver como no último amistoso agora, né? Nos últimos amistosos que a gente teve na França. Eu fiquei muito chateada pelo primeiro jogo, que quando eu fui informada que eu não iria jogar o primeiro jogo, eu fiquei chateada porque eu queria jogar. Eu sou um atleta que, independente do cansaço, eu quero estar competindo, eu quero dar o meu melhor. Nessas horas que a gente precisa de visibilidade, de oportunidade. Então, como a gente perdeu o voo, o pessoal que veio do Brasil, a gente chegou praticamente no dia do jogo. Então, foi uma decisão da comissão técnica que as jogadoras que estavam vindo do Brasil, que chegaram na madrugada do jogo, não iriam jogar. E ainda tive uma infatalidade, né? Que minha avó faleceu. E foi mais um motivo. Ainda tentei questionar que eu estava bem, que tinha condições de jogar, que não precisavam me poupar. Mas, infelizmente, aconteceu essa infatalidade. E daí, uma opção deles também de já me reservar, me deixar, tipo, à vontade, assim, sem tanta pressão. Daí no segundo jogo, a gente sabia que era uma equipe bem difícil, mas eu estava preparada, não estava 100%, até porque essa perda que a gente tem de familiar, às vezes mexe muito com o nosso psicológico, né? A Claro. nossa psicóloga estava junto, a gente conversou, mas eu estava bem mesmo, porque eu tenho um objetivo, né? Independente dos nossos problemas pessoais, a gente tem que ter um objetivo maior. Sei que família tem que estar em primeiro lugar sempre, mas eu não iria fazer muita coisa, até porque eu estava muito longe. Até eu voltar, não daria para Claro. fazer nada. Então, é uma opção que a gente tem como atleta, né? E ainda mais como atleta profissional. A gente corre esse risco de perder entes dos nossos familiares, entes queridos, que às vezes não dá nem tempo de chegar para dar um adeus. E foi o que aconteceu comigo. Mas no segundo jogo eu estava bem, não estava, como volta a dizer, não estava 100%, mas meu objetivo maior era jogar, era dar o meu melhor, era dar o meu 100%, ajudar a equipe a fazer o máximo que eu pudesse. E no segundo jogo, infelizmente, mais uma infatalidade, né? Minha lesão ali no primeiro tempo, mas as coisas acontecem. E eu, como atleta profissional hoje, eu quero estar sempre em evidência, eu quero jogar, independente se eu estou lesionada. Eu vivo brigando com a minha fisioterapeuta aqui, já estou sem dor, vou voltar. E ela tenta o tempo inteiro me segurar. E
sabe? É como ela falou ali, na minha lesão, ela falou, então é grave, porque ela não é de chorar, ela não é de questionar, então eu jogo com dor, eu não tô nem aí, se der pra eu ir, eu vou, 100% eu não vou estar nunca, mas eu quero dar o meu máximo, e é assim que eu faço como atleta. E isso, às vezes, eu sinto que eu consigo me destacar um pouco por isso, pela minha força de vontade, pela forma no qual eu tô agindo sempre como atleta. Então, posso dizer que és uma pessoa, uma atleta extremamente dedicada e, independentemente das circunstâncias, tu estás sempre preparada para competir, especialmente para representar o teu país, que é um orgulho enorme de certeza para ti, e tens tanta gente a ver-te ao mesmo tempo, mas faz sentido. Agora, em relação a colegas de equipa ou colegas da seleção, o que é que vocês fazem? Ou conta-me tipo uma história de uma coisa super engraçada ou uma coisa super divertida que tenha acontecido. Há sempre, nós, que eu também já joguei futebol, temos sempre aquela história ou aquela pessoa que é super engraçada dentro do balneário e há sempre uma história de algo que super engraçado que aconteceu. Podes contar uma história assim rápido para as pessoas Cara, foi saberem? muito engraçado. Quando você pergunta isso de uma história engraçada, para quem realmente conhece a minha história de vida, já dá risada junto comigo. Porque quando eu tinha meus 15 anos para 16 anos, quando eu jogava futsal ainda, e teve um torneio em Recife, e eles pegaram 4 equipes para jogar o futebol de campo. Então, a minha treinadora na época me treinou 2 dias para a gente poder ir para o torneio final de semana, que era um sábado e um domingo. E nesse torneio final de semana ia vir alguns olheiros da seleção brasileira. E daí tava lá o supervisor da seleção brasileira e na época o treinador da seleção também. E daí eu joguei normal, já estava jogando no gol, né? Claro, já era goleira. E nesses 2 jogos eu consegui me destacar, né? E daí foi quando o pessoal da seleção, na época, o finado Paulo Dutra e o nosso treinador Luiz Antônio. Os dois me chamaram assim no canto, chamaram meu treinador e falaram que eu estava sendo convocada para a Granja Comari. E daí eu não entendi. É engraçado porque realmente foi muito engraçado. Daí eu fiz uma cara de bravo e falei que não iria. Porque até então eu não sabia onde que era a Granja Comari, o que significava. Para mim, granja era granja de galinha. Daí eu Sim, sim. achava que eles estavam me chamando para trabalhar com galinhas. Daí eu falei para o meu treinador que eu não iria. Daí ele falou, mas como não? É um lugar onde todos os atletas querem estar. Eu falei, não, mas eu não quero estar. Eu não vou. E daí, depois de um tempo, foi que eles me falaram, não, a Granja Comari é o maior centro de treinamento de futebol do mundo, onde estão os melhores dos jogadores da seleção masculina e hoje agrega a seleção feminina também. E hoje Sim. você está sendo convocada para ir para a seleção sub-20. E daí eu não acreditei, né? Eu chorava. Mas a princípio eu fiquei assustada. Eu falei, não vou, né? Granja de galinha, eu não vou trabalhar jamais. Eu quero ser atleta, imagina. Mas é uma história bem engraçada, assim, que Claro, claro, agora, claro. para muitas pessoas que já me conhecem, elas já sabem que essa história é muito engraçada. Mas para Sim, quem não sabe, realmente foi muito engraçada. claro. Ok, agora a próxima. Existe alguma citação, alguma frase que tu gostas muito em relação ao desporto, que tu olhas para aquela frase e aquela frase é motivadora para ti? Eu tenho esse pensamento que nunca desista dos seus sonhos. É um pensamento que eu tenho. Porque quando criança ainda tive vários sonhos. Se eu falar para você que eu realizei todos eles, eu estou mentindo, né? Até porque a gente sonha hoje com uma coisa e quando a gente conquista, a gente continua sonhando. Eu Sim, acho que o lema do ser humano é esse, é continuar sonhando, é continuar colocando objetivos, quebrando batalhas, obstáculos, e assim você vai adquirindo, né, conhecimento sobre as coisas. Então, hoje, com 31 anos, eu olho para trás e me vejo a evolução que eu tive. A mulher que eu me tornei, a atleta profissional, onde eu consegui chegar, onde eu cheguei, onde eu quero chegar, onde eu quero almejar, vários objetivos que eu tenho ainda. Então, eu acho que isso é muito bom para o ser humano. É você claro. colocar sempre objetivos, ter sonhos, que eu acho que a pessoa que não sonha, eu acho que ela fica Não, parada, né, estacionada. claro, Eu acho que isso é, não é bom, não, nem para o ser humano, nem para o atleta. Então, eu já claro. realizei vários sonhos, sim, né? E continuo a sonhar, com certeza. Eu acho que um dos maiores sonhos que eu almejo é ser campeã de uma Olimpíada, ser campeã de uma Copa do Mundo, né? Ser reconhecida mundialmente.
mais ainda, receber o troféu de melhor goleira do campeonato e assim sucessivamente. Claro. Para o ano. Agora que este ano as Olimpíadas foram canceladas, vai ser para o ano. Alguns sonhos vais conseguir realizar. Agora vamos falar, tipo, após um jogo. Tens um jogo e um jogo corre super bem. Qual é o sentimento que tu tens quando um jogo corre super bem e como é que tu reages no dia a seguir em relação aos treinos? Porque às vezes eu estou-te a fazer esta pergunta porque às vezes há pessoas que têm como sonho e objetivo estar no teu patamar, mas é muito importante como é que se reage a coisas boas e a coisas más, não é? Exato. E ficasses um bocadinho como é que tu reages, mesmo que tenhas um jogo simplesmente espetacular e defendes tudo e grande destaque, e depois há jogos que não correm tão bem, não é? E como é que tu te preparas no dia a seguir quando reages bem? Quando tens um bom jogo? Então, nós brasileiros, a gente tem um pensamento que o goleiro em si, ele tem 2 tempos de vida dentro de um jogo, né? Ele pode ir do céu ao inferno, num jogo de 90 minutos. Né? E já aconteceu várias vezes. Eu acho que quanto mais você adquirir conhecimento e responsabilidade, essas coisas um pouco diminuem, né? É como da última vez que eu fiz uma live, muitas pessoas perguntaram como que eu lido com as críticas. Uhum. É muito fácil as pessoas criticarem. É muito mais fácil elas te criticarem do que elas te elogiarem. Pode ter certeza disso. Você vai entrar num jogo e vai fazer um puta de um jogo. Pode ter certeza que o máximo que elas vão dizer é que você não fez nada do que você tinha que fazer. Exato. Mais do que a sua obrigação. Então, independente do que as pessoas pensam, claro, eu tenho que pensar até porque são pessoas que torcem por mim. Eu tenho certeza que no meio de 211 milhões, a porcentagem é muito mais pessoas que torcem por mim do que pessoas que não torcem. Então, vamos lá para aquelas pessoas que torcem. Eu saio do jogo, um jogo maravilhoso que eu fiz, onde eu ajudei a equipe, fiz várias defesas, consegui atuar bastante. Eu saio lisonjeada pelo meu trabalho. Eu tenho certeza que meu trabalho está dando certo. Quando acontece alguma coisa de errado, um exemplo, saí numa bola errada, aconteceu um gol. Fui numa saída errada, aconteceu um gol. Tomei um gol por falha minha. Tomei um gol por falta de posicionamento. Isso acontece, vai acontecer sempre. Até porque a gente não está 100% sempre. É nessas horas que a gente tem que se atentar. Por quê? Se está acontecendo alguma coisa de errado está faltando nos meus treinos. Então, erro de posicionamento, erro de saída. Eu preciso treinar mais em ir sempre em busca dos meus erros para tentar consertá-los. Fiz um jogo hoje, fiz um jogo muito mal. Não consegui defender, a gente saiu com derrota ou saiu com empate. Pior ainda, saiu com a derrota por um erro meu. Eu vou me sentir mal? Vou me sentir mal. Só que eu tenho que pensar que eu tenho que usar esse momento dos meus erros para que no próximo eu não venha cometer novamente. Eu chegar no dia seguinte, junto com o meu preparador de goleiro, falar para ele, ó, a falha, aonde que saiu a falha? Aonde que eu errei? O que é que a gente pode melhorar? E ir sempre em busca dos seus erros, porque o que já está de bom não tem como melhorar mais. Você só precisa aprimorar. Mas o que tem de ruim, e tem muitas coisas de ruim, é ali onde você tem que ir em cima dessas deficiências. Então é assim que eu lido. Eu sei que vai ter sempre, às vezes, injustiça, né? Eu costumo dizer que tem muita gente que elas são injustas com outras pessoas, mas eu não ligo, porque se você for pegar essa pessoa que está sendo injusta com você, é uma pessoa, tipo, não vou dizer que eu sou melhor que ninguém, mas ela é bem pior que você. Claro. Ela é bem pior que você, porque para a pessoa chegar ao ponto de tentar te detonar, seja numa rede social, seja num, sei lá, um questionamento, como já teve várias pessoas que chegaram para mim e falaram assim, ó, posso te dar um conselho? Tipo, eu ouvindo ou vendo, né? Eu acho melhor você tenta fazer assim uma saída de bola, tenta se posicionar um pouco melhor, porque eu acho legal, se você quer ajudar alguém, você chega tentando pelo menos aconselhar e não chegar destruindo. Mas ainda assim eu tenho uma cabeça hoje muito boa para tentar administrar tudo e levar para mim o que é de bom. As críticas construtivas. As destrutivas, eu viro as costas e não estou nem aí. É uma pessoa anônima na minha vida. Em termos psicológicos,
praticamente o que estás a dizer, em termos psicológicos, temos de ter uma linha sempre, uma Sim, com base. certeza. Nem nunca temos excesso de Sim, confiança, mas estamos sempre atentos às coisas que fazemos bem e às coisas que fazemos mal para corrigir-nos a nós próximos. E as críticas construtivas é exatamente isso. É o que nós exato. temos que fazer. E ser fortes psicologicamente o Até suficiente para porque, educar. até porque você tem outros jogos e você tem que estar bem. Você tem que Claro, esquecer sempre os erros, claro. Esquecer naquele momento, até porque você precisa dar continuidade no trabalho, porque se você deixar afetar, a tendência é só declinar. É claro. cair e cair para o Exatamente. fundo do poço. E isso não é bom para um atleta profissional. Então você Claro. usa aquele momento, claro, usa aquele erro para se fortalecer no momento e depois você vê o que de fato aconteceu, qual de fato foi o erro, para que não venha cometer novamente. E essa força psicológica também é super importante. Por exemplo, neste momento vais a vir de uma lesão, tens de ter a força psicológica de saber esperar, de estar confiante quando estiveres completamente recuperada e essas coisas todas, não é? Portanto, é por isso que eu estava assim a fazer essa pergunta, para as pessoas terem noção, porque às vezes as pessoas que são mais anónimas não têm noção a pressão que uma pessoa, uma atleta como tu tem, Sim. não só tu estás sempre a ter de provar a ti própria e tens que lidar com críticas destrutivas, construtivas, os olhos estão sempre em ti e não é fácil. E Sim. era mais para as pessoas terem noção, porque há muita gente que quer ser e chegar ao nível que tu chegaste e terem a noção de que tudo isso faz parte da vida de um atleta profissional. Agora vamos à próxima. Se pudesses escolher alguém ou um grupo de pessoas para poder estar em todos os teus jogos na bancada a ver-te a jogar, quem seria essa pessoa ou quem seriam essas pessoas? Porque todos nós temos aquela... Ou alguém que acreditam em ti desde o início, ou a família, ou o pai, ou a mãe, ou seja quem for, há sempre aquelas pessoas que Eu posso tu escolher uma só? podes escolher uma e podes escolher duas ou três, se for mais fácil. Que às vezes é complicado para estar a escolher uma pessoa só, mas de certeza Sim. podes quem tu quiseres. Ah, eu acho até complicado, Carlos, de falar assim, porque, claro, a gente vai sempre pensar na família, né? A minha Claro. mãe, principalmente, que muitas vezes meu pai fez questão dela me levar no treino. Quando eu era muito nova, eles não deixavam eu andar sozinha de ônibus, eles tinham muito medo. E daí minha mãe tinha que estar junto comigo. Tinha algumas vezes que eu tinha que faltar treino, porque não tinha ninguém para me levar, ou em questão de falta de passagem, ou em questão de não ter condições mesmo. Mas Sim. os meus familiares, a minha mãe, principalmente, a minha avó, mãe da minha mãe, os meus irmãos, a minha amiga Verônica, que me ajuda muito, hoje é uma fã minha, sem comparação. Sempre tem alguém assim dos nossos familiares em primeiro lugar, né? Claro, a gente tem sempre pessoas de fora da família que torcem do mesmo jeito. Eu tenho várias amigas que torcem. Eu tenho uma amiga, a Ila, que é chamada de Aila, que era goleira também, que torce muito por mim. Eu tenho uma amiga chamada Simone também que torce muito por mim, jogou comigo na época do futsal. Eu tenho certeza que se eu tivesse condições, eu levaria todas elas para acompanhar todos os meus jogos de perto. E era Eu tenho uma exatamente amiga essa. minha, Bruna, do Rio de Janeiro, que, por incrível que pareça, ela passou meio que meio lua de mel na Europa, mudou toda a rota, porque a gente ia fazer alguns jogos na Europa, e ela mudou a rota inteira junto com o noivo dela para assistir a gente jogando, para estar mais próximo da gente, porque ela ama futebol de paixão. Então, tipo, eu tenho muitas pessoas, eu sou muito abençoada. Eu tenho pessoas, eu gosto muito de pessoas e pessoas do bem. Eu tento Claro. trazer essas pessoas do bem para próximo a mim. E se eu tivesse condições mesmo, pode ter certeza que eu levaria todas essas pessoas. Eu tenho uma irmã em São Paulo também que torce muito, que me acompanhava muito na época que eu jogava em São Paulo, né? Que é a Yara, minha tia, a Ju também. Eu tenho muitas pessoas no meio É, do mundo, do Brasil inteiro, né? claro. Além de pessoas fora também. Tem E uma amiga minha alemã, que é eu a estou a Anne fazer. também, que Eu estou acompanha futebol. Então, eu tenho muita gente que claro. daria para levar, além da minha família, claro. Eu estou a fazer esta pergunta porque às vezes, quando nós somos mais novos, com 13, 12, 15 anos, e há muita
gente que está a tentar ser goleiro agora, ou goleiro, e tem, mais uma vez, querem chegar ao teu patamar. E às vezes não é preciso dar reconhecimento a essas pessoas que estão ali para te ajudar, aos teus pais, que muita gente em diversos países saem do trabalho, vão a correr para levar os filhos aos treinos e os amigos que ajudam e essas pessoas todas. E é por isso que eu estou, às vezes, nas alturas, quando somos mais novos e não damos o valor que damos quando somos mais velhos. E eu queria mais falar por isso, porque assim, esse tipo de reconhecimento para as pessoas não terem em atenção de quem faz algo por eles agora, que é muito importante durante este tempo todo, dar-lhes o reconhecimento que essas pessoas também merecem. Agora vamos para a próxima pergunta, que é, agora um bocadinho sobre música e filmes, não é? Há alguma música que tu gostas de ouvir que te dá assim uma energia para antes do jogo? Há pessoas... Normalmente, quando eu falo com atletas, eu faço sempre esta pergunta, que eu lido com muitos atletas desde os 16, 17 anos até 40 anos. E as respostas, tu estás com 30, estás no meio, mais ou menos, não é? Estou quase lá. Não, ainda falta muito, mas estou a dizer, quando são mais velhos, têm a tendência de quererem ouvir músicas mais calmas, e quando são mais novos, têm tendência de ouvir músicas mais para lhes dar mais força e esse tipo de coisa. Quando tu tens alguma música ou alguma canção, ou algum estilo de música que tu gostas de ouvir antes de um jogo? Então, é sempre um grande problema quando a gente está indo para o jogo, né? Porque a equipe em si, elas têm aqueles pancadões, né? A música da equipe é aquele pancadão mesmo, rola tudo que você imagina, né? Sim. E daí você meio que se concentra. Eu gosto muito de escutar músicas evangélicas, né? Louvores. Eu acho que isso me fortalece muito. Tem até uma música de um sertanejo, que é uma música muito bonita também, que é uma música que às vezes eu repito ela 2, 3 vezes, mas é mais louvor mesmo. E quando já está chegando próximo ao jogo, eu já tento me concentrar um pouco mais, sem música, só mentalizando mesmo, pensamentos positivos mesmo, orações, né? Eu sou católica, em orações mesmo, mas eu gosto muito de louvor. Tanto no meu clube quanto na seleção, né? Na seleção tem as meninas também que administram o som, é pancadão do mesmo jeito. Você vai até o estádio com pancadão. Às vezes você não consegue nem escutar a sua própria música, mas quando chega ali no seu cantinho, no seu armáriozinho, você tá sempre... Eu particularmente, eu sou assim, eu me apego muito a Deus e tento receber essas forças que a música me traz. Sim, ótima resposta. Era isso que era assim, as pessoas ficam a saber mais um bocadinho sobre ti. E agora, em termos de filmes, há algum filme assim, de desporto que tu possas pensar neste momento que achas também motivador para ti? Eu já assisti. Eu gosto muito de filme baseado em fatos reais, né? Gosto muito de filme baseado em fatos. Mas tem filmes que eu já assisti que eu acho maravilhoso no meio do desporto, que é aquele Desafiando Gigantes, que eu acho ele maravilhoso. Tem a Menina de Ouro, acho que é a Menina de Ouro, que é maravilhoso também. Tem até um filmezinho, na verdade é como se fosse uma história, que o próprio Kobe fez uma montagem com os atletas paralímpicos, que eu acho maravilhoso aquele vídeo, eu me inspiro muito nele também. Acho que são atletas guerreiros, alguma coisa assim. É maravilhoso essa história também. Eu me apego muito assim a coisas motivacionais. Né? Filme é a mesma coisa. Às vezes, quando realmente falta filme, daí eu tento assistir algum tipo de série, como eu gosto muito, como eu sou da área da saúde, eu gosto muito de Grey's Anatomy. Assisti aquele lá, Casa de Papel, que é o que chamou muita atenção também. Eu gosto muito de filme da área da saúde, né? Epidemia, essas coisas assim. E meio que tá pegando com o momento que a gente está vivendo. Apesar que faz tempo que eu não sei o que assistir um filme, né? Além da situação, a gente vem estudando muito, a gente vem estudando online, a gente está tendo aulas EAD. Aqui na cidade onde eu moro, provavelmente a partir de quarta-feira já deve estar liberando as coisas, porque aqui realmente não tem caso, então eles já vão começar
aí liberando as coisas para se normalizarem, Se Deus quiser. voltar, se Deus quiser. Então é assim, eu gosto dessas coisas, tanto em música Sim. quanto em filme. Em questões pessoais mesmo, eu gosto de filmes Ótimo, motivacionais e que sejam ótimo, baseados em fatos reais. ótimo. Agora vamos falar em termos de todas as equipas de futebol têm um capitão da equipa. Quais são as qualidades humanas que tu achas que é super necessário o capitão da equipa ter? Porque, por exemplo, às vezes há pessoas, tem que ser um líder, tem que ser. Há diversas, mas para ti, tu já jogas numa equipa de topo mundial, tipo a seleção, jogas no teu clube, já jogaste noutras equipas, já jogaste futsal, já passaste por muitas, de certeza, por muitas equipas e torneios, esse tipo de coisas. E, ou eu acho que tu és uma pessoa que é uma pessoa líder natural também, mas o que é que tu achas que é super necessário, especialmente no futebol profissional? Quais são as qualidades humanas que uma pessoa que é o capitão da equipa deve ter? Porque há muita gente que está-nos a ver agora e se identifica como um capitão ou como uma líder. E o que é que tu achas, na tua opinião? Eu acho que, acima de tudo, um capitão ou uma capitã ela tem que ter postura, né? Sim, Postura dentro de campo, postura fora do treinamento, tem que ter uma boa comunicação, porque o capitão ele tem que saber lidar com a equipe inteira, tem que saber lidar com a comissão técnica. Então, acho que o principal é isso, né? A postura do capitão ou da capitã e a comunicação. Ele tem que ter uma boa comunicação, até porque dentro de campo, além do goleiro, eu falo muito porque eu tiro por mim. Eu sou uma goleira que eu acho que é uma perda você me dar uma faixa de capitã. Por quê? sim, Porque independente de eu estar com a faixa ou não, eu vou falar do mesmo jeito, eu vou orientar a sim, equipe do mesmo jeito. Então, se você dá a faixa para uma outra pessoa que esteja um pouco mais distante do gol, né? Esteja ali no meio, para sim, orientar a frente, porque atrás já tem eu, é como a própria Pia fala, atrás tem a Bárbara para orientar a linha de trás. E no meio tem a Formiga, ou tem a Luaninha para orientar a linha da frente. Então você tem duas, entre aspas, duas capitãs dentro de uma equipe que dá para orientar praticamente todos os setores do campo. E eu acho isso exatamente. muito bom. Eu, como volto a dizer, eu falo particularmente por mim. O que eu posso ajudar a equipe, o que eu posso orientar, eu estou sempre orientando, estou sempre em comunicação com elas, tanto dentro de campo quanto fora. Antes de jogo, eu tento puxar alguma dúvida que a gente teve dentro do treinamento anterior, ó, fulano, ó, ciclano. A gente pode tentar melhorar isso, a gente pode tentar fazer esse teste. Tento conversar com a outra capitã, seja com a Formiga, ou seja com a Luana, ou seja com a Bruna Benítez, ou seja com a Marta. Tenta orientar o nosso ataque lá na frente, tenta pedir para elas fecharem um pouco mais, tenta ter a comunicação mais rápida, pede comunicação para elas. Então, acho que um capitão em si, ele tem que ter essa postura, tanto dentro de campo quanto fora. Porque independente, a gente vai estar sempre ajudando a equipe, é sempre em pró Exato. a isso. Então, eu acho que é isso, é postura e comunicação. Exatamente. Boa, excelente resposta. Mais informação para quem está a ver, em termos das tuas opiniões e como tu és. Agora, vamos falar um bocadinho. Tenho esta pergunta, é uma pergunta normalmente difícil. Se pudesses escolher uma palavra que te descreve a ti, qual era a palavra que tu escolhias? Guerreira. Sei. É engraçado que eu estava a ler a pergunta e eu estava a dizer, ela vai dizer guerreira. E foi Sim, exatamente isso. E sim. porquê? Como eu falei, eu gosto de desafios, né? Desde Uhum, pequena, eu convivi com muitos desafios dentro da minha própria casa, uhum, né? E teve situações na minha casa que eu achava que eu nunca iria conseguir passar por ela, e hoje estou aqui contando história. Eu tenho histórias familiares muito tristes, mas claro. hoje, graças a Deus, primeiramente, e ao meu bom trabalho, ao meu bom desempenho, eu consegui meio que reverter aquela história que eu vivia antes. Eu consegui ajudar minha mãe, eu consegui dar uma casa para minha mãe morar, para ela dizer que é dela, eu consegui ajudar muito algumas pessoas da minha família. Eu gosto de obstáculos, porque eu Uhum, acredito que com obstáculos a gente dá valor às coisas. Eu gosto de, como que eu posso dizer? Eu gosto de ser desafiada em situações, porque eu tenho certeza que eu consigo. Se algumas pessoas fazem com que não acreditem em você, eu particularmente eu acredito. Então eu sempre acreditei no meu potencial.
Sempre. E eu E isso isso é o por... mais importante. Se Exato. não acreditas em ti, ninguém vai acreditar em ti. Exato. E por isso que eu me tenho como uma guerreira, porque eu sempre acreditei e volto a dizer, eu não cheguei aonde eu queria chegar ainda. Eu ainda estou em construção, mas eu já fui bastante longe do que algumas pessoas imaginaram ou de algumas pessoas não acreditaram, mas eu consegui e eu acreditei. Eu só consegui porque eu acreditei e continuo acreditando. Acho muito bem. E eu acredito em ti também. Sabes muito bem. Que bom. Agora, em relação, tu de certeza que já tiveste muitos treinadores e acho que todos os treinadores, guarda-redes, marcam-nos de uma certa maneira, não é? Mas existe algum, e sem menosprezar as outras pessoas, não é? Porque eu acho que numa carreira profissional, todos os nossos treinadores que temos durante a nossa vida, todos são importantes de alguma maneira. Mas há sempre aquela pessoa que te marca de uma certa maneira, ou pela personalidade, ou por ter sido aquela pessoa que te deu a maior oportunidade. Existe alguém ou algum treinador ou treinadora que te marcou pessoalmente, não só pela tua carreira, mas te marcou de alguma maneira Ó, na tua carreira? eu acho que nessa questão de treinadores, eu acho que é bem complicado falar, porque foram muito em fases, né? Sim, Ainda mais que eu tive a fase infantil, a fase sub e a profissional. Na fase inicial, eu tive uma preparadora de goleira que se chamava Meg, que ela era treinadora do futsal sim. sub-20, era auxiliar do treinador principal e nas horas vagas ela ainda era preparadora de goleira do futsal. Quando foi montado esse quadrangular para o campo, ela que me incentivou para ir para o campo. Eu não queria, até porque eu era bem nova e eu achava que a trave era muito grande para mim. E ela me Sim. incentivou na época. Eu acho que o pontapé inicial foi dela, né? Ela me incentivou, ela me treinou durante 2 dias, que não é muita coisa, mas ela tentou pelo menos me dar algumas dicas do que eu poderia fazer dentro do campo e o que eu poderia até, inclusive, de regras, que eu não sabia de regras do Então campo. temos todos a agradecer à Maggie por ter conseguido convencer a ir jogar Exato. futsal. E Exato. era esse tipo de Ela é pergunta muito que eu estava a marcante querer. ela é muito marcante para mim por isso. Mas tem, Por essa claro, razão. tem várias outras fases, né? Tem a fase Sim. do Luiz Castanharo, que foi meu primeiro treinador de campo. Ele foi meu primeiro treinador na seleção sub-20. Ele que praticamente me preparou com um campeonato que eu fiz, que foi o Sul-Americano. Eu já fui para a Copa do Mundo sub-20 e da Copa do Mundo eu já subi para adulta, muito nova. Então, tudo Sim. pelo desempenho dele, né? E depois, agora de adulta, eu só tenho que agradecer ao meu treinador França, daqui do clube, que a gente já trabalha praticamente há 4, 5 anos. Né? Ele está sempre à disposição, ele está sempre me ajudando no máximo, ele está sempre me mantendo em forma, ele está sempre, como que eu posso falar? Fazendo sempre o melhor dele para que eu chegue na seleção só dar continuidade. Porque na seleção a gente não consegue fazer um trabalho grande. A gente só dá continuidade. O nosso trabalho em si é no clube. E aqui ele é um baita de um preparador de goleiro. Até falo para ele que logo, logo a gente vai estar perdendo ele para a seleção, porque realmente ele é muito bom. Sim. Ótimo. E agora uma pergunta que é mais uma vez para quem está a ouvir e a ver. Do que é que tu tiveste a abdicar para chegares a este nível, não é? Porque às vezes as pessoas pensam que é muito fácil e mais uma vez olham para ti, goleira, bárbara, melhor do mundo e essas coisas todas, a melhor do Brasil, e tens essa pressão toda e tu és uma guerreira, eu sei que és, e adoras isso tudo e é excelente o que conseguiste atingir, mas tenho a certeza absoluta para conseguires atingir o que atingiste, tiveste que abdicar de muita coisa. E agora gostava que mais ou menos algumas coisas tu explicasses. Às vezes é o teu tempo com família, ou seja o que for, o que é que foram coisas importantes que tu tiveste de abdicar para conseguir atingir alguns dos teus sonhos já, porque eu sei que tens ainda mais, mas o que é que foram essas coisas? Sim, a gente sempre tem que se abdicar de algumas coisas, né? A gente precisa perder algumas coisas para ganhar outras, né? Eu sou muito velha, né, para isso.
Eu costumo dizer que eu tô sempre me abdicando de estar em festas, eu tô sempre me abdicando de não ter que dormir tarde, exceto quando eu preciso estudar, eu vou dormir tarde, mas eu tento regrar ao máximo o meu horário para dormir. Eu prezo bastante o descanso. Eu gosto de treinar. Eu acho que isso é o principal. Não é tanto se privar, mas sim se doar, né? O se privar, eu acho que é o menos do que o se doar. Eu me dou demais. Eu não gosto de ter folga. Eu sou uma pessoa Uhum. que, tipo, até por incrível que pareça, hoje mesmo eu estava falando com o meu preparador de goleiro que o ruim de você ter a folga é as dores que você tem após o retorno. Eu não gosto de sentir essa dor, porque essa dor, ela me inibe, ela me segura, ela me trava de alguns treinamentos, de alguns movimentos, mas você tem que se abdicar de várias coisas, de noitada, de curtições, de algumas alimentações, de bebida, de festa, de várias dessas coisas que realmente para o atleta não faz bem. Mas em contrapartida, realmente é a doação, é se doar no máximo que você pode. É tentar puxar e buscar como que eu posso dizer? O seu máximo, a sua. O seu melhor em trabalho, a questão de foco, você tem que ter foco, agregar tudo que é passado para você, seja do preparador de goleiro, seja do treinador, seja da equipe. Quanto mais você agrega isso dentro do seu trabalho, você consegue, como que eu posso dizer? Às vezes me foge a palavra. Você consegue se destacar um pouco mais, você consegue ser mais leve e livre para trabalhar. Então, acho que tudo isso, o atleta tem que ter um pouco mais de disciplina, tem que ter vontade, tem que ser determinado. Não adianta eu dizer para você, ai, Carlos, eu quero ser uma goleira. Mas se adianta eu ficar sentada, o treinador falar assim, vou dar treino hoje. Hoje eu não vou treinar porque eu tô com um pouquinho de dor, tô com um pouquinho de E mesmo quando era cansaço. mais, se calhar quando era mais nova, podias faltar a um treino, podias fazer esse tipo de coisas e abdicaste, se calhar, de ir a festas ou fazer alguma coisa que era muito mais divertido, se calhar, na altura, para atingir o teu objetivo final, não é? É isso que eu estava a tentar. Queria que a pergunta fosse desse género, mais uma vez, para quem tem o sonho de atingir patamares maiores, para terem noção que não é por acaso que se chega lá. Não é só talento, não é só oportunidade. Com Tem, certeza. tem muito. E nem é só trabalho, porque há muita gente que trabalha, 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 mas depois logo a seguir ao trabalho sai e faz certas coisas que não são boas para o corpo. E se tu estás cansada no dia a seguir, mentalmente já não consegues Você não trabalhar consegue da mesma render. maneira, Exato, você não não é? rende. O É, cansaço toma conta. claro. E era por isso que eu fiz essa pergunta. Sim. Agora, em 5 minutos, gostava que tu. Porque só podemos fazer 1 hora. Eu tenho mais uma ou duas perguntas para te fazer. Em 5 minutos, queria que tu descrevesses. Que não é descrever, que me dissesses a tua carreira toda. Por exemplo, aos 12 anos ou aos 11 anos começaste a jogar futsal, aos 13 viraste goleira, depois foi para esta equipa, depois foi para ali, até ao chegar ao dia 2, para as pessoas terem a noção também do trajeto todo como futebolista. Sim. Comecei jogando profissionalmente futsal aos 12, aos 14 já estava, fiz esse teste num campo, aos 15 já estava na seleção sub-20, foi a primeira, não tive clube de campo, né? Eu Sim. treinava futsal, continuei na seleção sub-20, mas continuei treinando futsal e em algumas horas vagas a minha preparadora de goleira, que era a Meg, que terminou se tornando preparadora de goleira no esporte, na época que eu jogava no Esporte Clube do Recife, me dava treino nas horas extras. E daí eu me preparava só apenas com esse treinamento dela para se vir a seleção sub-20. Joguei o Sul-Americano em 2006, em 2007 joguei a Copa do Mundo sub-20. Ficamos em terceiro lugar, onde eu consegui me destacar porque eu agarrei 3 pênaltis contra os Estados Unidos na semi. Daí já subi para a seleção principal em 2007. Fui para o primeiro Pan-Americano. Não, minto, eu fui para o primeiro Sul-Americano principal na Argentina. Depois joguei o Pan-Americano. Depois fui para a Copa do Mundo em 2007 ainda. Depois fui para a Olimpíada em 2008.
que foi a primeira Olimpíada que eu tive. Daí fui continuando na seleção, passei pelo time sueco, joguei 2 anos na Suécia, joguei 1 ano e meio na Alemanha, joguei 1 ano na Itália, joguei 2 anos em Foz do Iguaçu, joguei 1 ano em Santa Catarina, em São Caetano do Sul, em São Paulo. Tive uma ligeira passagem de um campeonato no Rio de Janeiro. Vim para cá em 2014, aqui o time que eu jogo, só fazer um jogo, um torneio praticamente. Fiquei 4 meses só nas minhas férias. Daí hoje estou aqui novamente no clube, há 4 anos já, desde 2017 que eu estou aqui, né? Vai fazer 2017, 2016, 2017, né? Vai fazer 3 anos, na verdade, que eu estou aqui. Já estou na seleção quase 15 anos. Disputei 3 Copas do Mundo, 3 campeonatos, 3 Olimpíadas. Joguei 3 Sul-Americanos adulto, 2 Sul-Americanos sub-20, um campeonato, uma Copa do Mundo sub-20. Joguei 3 Pan-Americanos. Sou medalhista de prata da Copa do Mundo. Só tens 31 anos, imagina. É. Deves ter muito orgulho por tudo que fizeste. E eu fiz a razão desta pergunta também. Tu, para poder jogar num campeonato, tiveste que sair do Brasil, não é? Porque na altura, Sim. se calhar, não havia. E Também. é outra coisa que eu quis falar, porque tu, no tempo que eras mais nova, nem tinhas uma equipe para jogar, não é? Não tinhas sequer uma equipa para jogar no Brasil. Sim. Treinavas futsal para poder competir em termos internacionais no futebol de campo, não é? E é outra coisa que... E são treinamentos totalmente diferentes, né, Carlos? Completamente diferentes. E eu queria Exato. falar disso. Até a bola, a forma de treinamento mesmo, é totalmente diferente. E o estilo é diferente. Sim. É assim, para se calhar do futebol de hoje em dia, usa-se muito do 1 para 1, usa-se muito a técnica do futsal, e se calhar isso para ti também te ajudou. Mas o que eu estou a querer dizer é que as pessoas têm que ter noção que neste momento há campeonatos no Brasil, há equipas femininas no Brasil. Sim. E há essas oportunidades que são oportunidades também que tu não tiveste. E são para as pessoas terem noção de que se tem sorte também de coisas que tu não tiveste na altura, não é? Que tiveste que deixar a tua família, tiveste que ir para outros países que falam línguas diferentes. Tudo bem, trouxe-te experiência e trouxe-te experiências diferentes e deu-te para tu conseguires te adaptar, e essas coisas todas também é muito bom. Mas hoje em dia... Sem falar que teve algumas propostas, até surgiu aqui algumas pessoas perguntando, né, se eu não tenho um pensamento de ir para a Europa. Eu já tive, sim, propostas, só que eu, como já estou com 31 anos, já penso um pouco no final da carreira, né? Quero montar minha estrutura familiar, que eu acho que isso é um dos pesos que acontecem com a gente, acometem muitos atletas, né? O feminino não tem a condição que o masculino tem, de para onde você se estrutura, levar toda a sua família. O feminino não acontece isso ainda. Então eu tenho esse pensamento, não optei por continuar no Brasil pelo simples fato de estudar, né? Eu optei desde 2014 que eu falei, não quero mais. Voltei da Alemanha por opção minha, não quis continuar lá, quis voltar para o Brasil exatamente para estudar. Então o meu pensamento é esse, é terminar a faculdade, tentar migrar para medicina, ou tentar fazer uma outra faculdade, não sei ainda, tenho vários pensamentos, tenho vários planejamentos, mas pretendo ainda dar continuidade há algum tempo ainda no futebol, enquanto eu estudo, né? Até terminar a faculdade, aí sim, eu acho que é o momento de dar uma parada e começar a exercer a função no qual você passou anos estudando. Mas o pensamento mesmo hoje é exatamente estar mais próximo também da minha família. Hoje em dia você pega uma ponte aérea, rapidinho você tá em casa. E a estrutura, ter uma estrutura é muito importante, porque falaste do futebol masculino também, e normalmente no futebol masculino, por exemplo, se fosse a comparar com o teu patamar no futebol masculino, eles estavam a ganhar rios de dinheiro, não é? E o que acontece é muita gente até que há estatísticas que para cima de 90% de atletas profissionais chegam ao fim da carreira e não têm estrutura nenhuma, não têm nada, têm algum dinheiro e passado 2 ou 3 anos não têm nada sequer, não é? Exato. E é muito importante construir, eu acho que posso dizer essa palavra, que é
construir, ao mesmo tempo construir a tua carreira, construir o teu futuro durante a tua carreira, que é super Sim, importante. sim. Eu acho que, até para isso, acho que és um exemplo para toda a gente que te segue e para as pessoas terem essa noção. E terem a noção que tudo isso faz parte também do sacrifício que fazes, não é? Sim, Porque com certeza. em vez de estar na escola, podias estar a fazer outras coisas e de certeza tens que pagar para ir para a escola, estás a ganhar para viver e a pagar para construir o teu futuro depois do futebol. E isso é muito, muito importante. E agora, para terminar, o que é que tu estás a fazer neste momento que está tudo parado e as pessoas não podes treinar, não podes, pronto, tu, por exemplo, estás com lesão, mas o que é que tu achas que quem não está a treinar e não está e está de quarentena e não está está em casa neste momento, o que é que achas que as pessoas devem fazer? Olha, eu vou mostrar para vocês aqui bem rapidinho, mas vocês têm que me prometer que vocês não vão dar risada, tá bom? Ultimamente, eu venho dividir na cama, né? Sim. Venho dividir na cama, cadê? Aqui, ó. Com meus livros, né? Ainda tem mais um pouco aqui no chão. Então, ultimamente, eu venho dividindo o meu tempo assim. Como eu voltei a falar, a faculdade parou, né? Mas a gente teve que dar continuidade em aulas online. Então, a gente estuda no período da aula, a gente tem que estar online, tem que estar fazendo trabalho, às vezes a gente recebe trabalho para fazer entrega, então eu estou me dedicando esse lado, né, estudando. Eu tenho fisioterapia 4 períodos, né, eu chego a fazer fisioterapia, e voltei a fazer alguns treinos com bola, só em questão de pegada, membro superior mesmo, E estás nada a com fazer membro em casa inferior ainda. sozinho? Estás a fazer Então, sozinho? como a gente eu moro aqui ao lado do alojamento, né? E daí o alojamento, como ele está fechado, eu vou até o alojamento, faço o tratamento com a fisioterapeuta, que também está isolada, e com um preparador de goleiro, que também está isolado. Então a gente se encontra ali, faz o treinamento, tipo, do lado de fora, na garagem mesmo do alojamento. A gente faz o tratamento na fisioterapia fechada, só eu e a fisioterapeuta, e já retorno novamente para casa. Então, tipo, eu acho que eu fui um dia no mercado, porque eu realmente precisava ir no Claro. mercado, mas tô Estás-te a trancada, tô em manter em quarentena. casa o mais rápido, o mais que podes e trabalhar em isolamento e Exato, não se pode parar. exato. A gente está se E, cuidando bastante. A maioria das vezes é 20 minutos, 30 minutos ali, a gente já corre e volta cada um para suas casas. A gente não está saindo para lugar nenhum, exceto realmente para esse compromisso que a gente está tendo. A gente está pensando na saúde de todo mundo. Até claro, falo para todo mundo, vamos se cuidar, vamos evitar aglomerações, vamos lembrar da higienização, independente se está em casa, se está na rua, lembrar sempre da higienização. O máximo que puder ficar longe de pessoas que estão com alguns sintomas, mesmo que seja de gripe, mas ficar longe, né? Tomar todos os cuidados que a gente sabe que a gente precisa ter, independente da situação que a gente está no Brasil hoje. exato. E todo cuidado é pouco. E era essa mensagem que eu queria também passar. Temos Exato. mais ou menos 4 minutos. A mensagem que eu queria passar era essa para as pessoas terem cuidado Beijo, com, mãe, te amo! e se quiseres enviar uma mensagem a todos os seguidores e depois para acabar vais dizer quais são as tuas luvas preferidas. Portanto, agora uma mensagem rápida para os teus seguidores, que está muita gente a dizer olá e quer que tu digas olá, portanto, Vamos envia uma marcar mensagem outra rápida. já, porque se você for ver, 1 hora parece que durou 10 É, minutinhos, foi muito rápido. podíamos estar aqui horas e horas, mas tudo bem. Exato. Mandar um beijão para todos que pararam um pouco aqui para assistir a gente. Agradecer a todos vocês. Se vocês tiverem dúvida, mandem aí que no decorrer dos dias aí a gente vai marcar para fazer novamente uma live e responder todas as respostas que vocês têm, algumas dúvidas que vocês têm. Podem ir nos mandando aí que no decorrer a gente marca de novo. E para quem gosta de ser goleiro, de agarrar, como eu falei, determinação, vontade, trabalho acima de tudo. Muitas pessoas perguntam por que eu escolhi a NGA. Quando eu tive o primeiro contato com o Carlos no Canadá, a gente estava num amistoso lá, ele me mostrou as luvas, e não é porque hoje eu estou fechado com a NGA que eu vou dizer para vocês é a melhor luva do mundo. É porque eu usei, eu gostei, é uma luva que me dá confiança
para quem vê aí e vem me assistindo ultimamente nos jogos, é uma luva que vem me ajudando bastante. Não é só a técnica, mas o material também tem que te ajudar. E as luvas da NGA são várias, né? Eu acho que eu não tenho, tipo, a minha queridinha, porque a maioria delas, né, elas conseguem realmente me ajudar bastante. Então, vocês podem sim estar entrando depois no site aí, procurando. Se vocês quiserem alguma dica, eu posso estar ajudando também para vocês, mas hoje é uma das melhores luvas que existe no mundo. Pelo menos é uma das melhores que eu já usei. E nós adorámos-te a ti também, Bárbara. E só para acabar, eu acho que as pessoas, toda a gente já te adora e acho que depois de assistirem a este vídeo, e isto depois eu vou pôr isto num podcast que as pessoas vão poderem ouvir de novo, eu acho que as pessoas vão gostar ainda muito mais de ti e conhecem-te um bocadinho melhor. E quero-te agradecer por ter feito este vídeo e desejo-te tudo de bom, todo sucesso, uma recuperação rápida, Se todo Deus quiser. sucesso em termos de futebol e em termos na escola. E sabes que eu estou sempre a torcer por ti. E a gente vai falando, tá bom? Obrigado, Carlos. Mandar um beijão para todo mundo mais uma vez. Agradecer, claro, ao Carlos e agradecer também à NGA, que é hoje um dos maiores patrocinadores que eu tenho, né? E se Deus quiser que tudo corra bem e que logo, logo eu esteja em campo, porque a melhor coisa que tem é a gente estar fazendo o que a gente ama. Valeu, brigadão, galera. Vejam aí, o Carlos vai deixar no Insta lá toda essa live, para quem quiser assistir novamente, para quem chegou agora já no finalzinho, tá lá a nossa live. Quem realmente tiver dúvida e tiver pergunta, pode deixar aí que no decorrer do tempo a gente vai tentar marcar uma nova para que a gente possa estar respondendo todo mundo. Tá bom? Beijão, Carlos. Beijão, galera. Tchau. Fiquem com Deus e se cuidem e fiquem em casa, gente. Beijão. Fica em casa. Beijo. Tchau. Tchau.